Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa mensagem meditativa desse sábado, 19 de março. 19 de março é também o dia de um grande santo. Você já sabe qual, não é? Hoje é dia de São José. São José, pai adotivo de Jesus. Temos que aprender muitas coisas com São José. Olha bem, a primeira coisa que eu quero falar com você, que nós precisamos de aprender com São José. Talvez uma das coisas mais importantes que São José nos ensinou: a cultivar o silêncio. Quando Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, esperando Jesus, ela tinha um comprometimento com José, era noiva de José. E José não sabia daquilo, viu que ela estava grávida, mas não sabia o que estava acontecendo. E o que São José fez? Recolheu no silêncio, talvez um dos piores momentos da vida dele. Ele deixou o silêncio funcionar. Quando tem uma coisa se esquentando na nossa cabeça, hoje em dia, o que a gente mais faz é falar daquilo para todo mundo, inclusive publicando em redes sociais. São José, vendo a sua Maria grávida, e sendo que não foi ele que causou a gravidez, ele não difamou Maria. Sim, como homem, como uma pessoa normal, ele começou a pensar: é melhor eu deixá-la agora seguir a vida dela e eu vou seguir a minha. Mas ele fez isso, pensou isso no silêncio. Quando a gente faz silêncio, meu irmão, minha irmã, e é muito difícil fazer silêncio nos piores momentos. Você já ouviu falar hoje, muitas pessoas defendem a ideia da importância do desabafo. Eu também acho que desabafar ajuda, é muito bom. Dá vazão às coisas que estão nos angustiando. Mas o silêncio é melhor. São José estava ali então, vivendo aquele problema tão difícil, tão difícil. Mas ele preferiu o quê? Silenciar. Quando a gente faz silêncio, sabe o que acontece na hora do silêncio? Nós estamos, de fato, dando a oportunidade para que Deus resolva as coisas dentro de nós. Quando a gente faz silêncio, a gente se abre para Deus. Se abre mesmo. Fazer silêncio não é ficar mudo. Fazer silêncio é ser capaz de contemplar com reflexão o que está acontecendo. Contemplar mesmo, meditar, analisar, com a cabeça no lugar, sem falação. Você ir interiorizando o que está acontecendo. Esse silêncio. Quando a gente faz silêncio, a gente deixa Deus falar com a gente. Às vezes Deus continua falando depois em outras situações. Mas às vezes nós falamos tanto, falta o silêncio, que a gente nem escuta o que Deus está falando. O silêncio atualmente, no mundo de hoje, ele não tem muito valor. Hoje ele não aprende a ficar em silêncio. Ficar em silêncio diante de uma perca de uma pessoa que nós amamos. Ficar em silêncio significa se recolher lá dentro de si mesmo.
procurar compreender aquilo ali através da luz de Deus. Mas só você escuta, mais você fala, mais você está esticando as raízes daqui da situação. Infelizmente, o silêncio tem muito pouco valor no mundo atual. São José, com seu silêncio, nos convida a dar esse espaço para a presença da palavra feita carne, ou seja, para Jesus. Quando você faz silêncio, você está dando espaço para que Deus fala e mostra para você o que você tem que fazer. O silêncio de José é um silêncio cheio de escuta. Você sabe que para você escutar, você tem que fazer silêncio. Você não consegue escutar falando, escutando, falando. Não tem jeito. Você tem que silenciar para escutar. Inclusive a voz interior, a voz que fala lá no coração, lá no fundo da consciência. Como eu já disse, o silêncio de São José, não é um mutismo, não é ficar mudo. É um silêncio que faz emergir, que faz nascer dentro de nós a grande interioridade. Jesus pôde crescer. Jesus foi criança, bebê, depois criança. E o pai e mãe dele, José e Maria, lhe ensinaram Jesus a silenciar. Você sabe que Jesus, embora seja Deus, mas a sua parte humana, ele teve que ser educado, teve que receber educação, teve de receber a formação. E na formação de Jesus, uma das coisas que ele aprendeu com José e com Maria é fazer silêncio. Lá no alto da cruz, Jesus disse só 7 palavras, e curtas, de meio-dia até 3 horas da tarde. Só 7 palavras. Tem gente que hoje vai fazer pregação, sermão da crucificação de Jesus, fala quase que 1 milhão de palavras. Jesus disse 7 palavras só. E palavras bem diretas. Irmão, irmã, Jesus sabia fazer silêncio. Fazer silêncio diante de... Na hora que eles estavam acusando Jesus, Jesus fez tanto silêncio que chegou a provocar uma reação nos acusadores. Eles chegaram a perguntar a Jesus: vede de quantas coisas estão te acusando, você não fala nada? Não adiantava falar nada naquele momento. Nada. E Jesus, com o silêncio dele, ele estava deixando com que Deus dirigisse ele. Estava entregue nas mãos de Deus. Gente, nós falamos muito, as pessoas falam muito e não faz silêncio. Não sei se você tem o hábito de ouvir música clássica, essas músicas cheias de instrumentos. A gente tem um detalhe, um segredo numa sinfonia, por exemplo, porque cada instrumento enriquece o outro, o seu eco, o seu som. Mas você sabe o que dá gosto àquele som de cada instrumento que a gente escuta, que a gente parece que está até chegando aos céus? O que dá gosto àquele som emitido pelo instrumento musical é o brevíssimo silêncio que tem entre um e outro. Entre um e outro. É muito importante o silêncio. A criança pequena, um bebê que acaba de nascer durante os primeiros meses, os primeiros anos, eles ainda não falam. A criança ali no silêncio vai percebendo tudo.
Por isso as criancinhas recém-nascidas são verdadeiros anjos. Irmão e irmã, São José então nos ensinou a importância de ter silêncio, fazer silêncio. Como seria bom se cada um de nós, seguindo o exemplo de São José, conseguisse recuperar esta dimensão contemplativa da vida aberta pelo silêncio. Como seria bom se nós recuperássemos isto. Mas todos nós sabemos por experiência que não é fácil. O silêncio nos assusta um pouco, porque nos pede para entrarmos em nós mesmos e encontrar a parte mais verdadeira de nós. O silêncio pede a gente para entrar lá dentro de nós e encontrar essa parte verdadeira. Tanta gente tem medo do silêncio e por isso precisa falar, ou ouvir o rádio, ver televisão. Então, tem gente que fica o tempo todo ali no WhatsApp, falando, escutando, esses áudio daqui, áudio dali, chamada de vídeo, e essas coisas. Tudo isso tem valor como comunicação, a gente não condena isso. Mas você hoje, as pessoas pode observar que as pessoas usam todas essas falações, esses instrumentos para poder se expressar e não fazem mais silêncio. Teve um filósofo chamado Pascal. Ele observa que toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa. Olha bem, para Pascal, toda a infelicidade do homem provém de uma só coisa. Sabe que coisa é essa? Não saber ficar tranquilo num quarto. Quarto não é aquele lugar ali de alvenaria para você dormir. Não saber ficar tranquilo no silêncio do seu coração. Sem a prática do silêncio, o nossa fala adoece. A gente tem muitas conversas, muitas falas que não são verdadeiras. Irmão e irmã, é preciso que a gente aprenda a importância do silêncio. E São José nos ensina isso. De fato, as nossas palavras podem tornar-se adulações, soberbia, mentira, maledicência, calúnia, porque a gente não consegue. A palavra tem que sair do silêncio. Ela não é abafada pelo silêncio. Primeiro faz o silêncio. Quando sua fala nasce do silêncio, ela nasce toda rica, toda consistente. Lá no livro de Eclesiástico diz assim: a língua mata mais do que a espada. Jesus disse-o claramente: quem falar mal do teu irmão, de tua irmã, quem calunia o próximo é homicida. Mata com a língua. Nós não acreditamos nisso, mas é verdade, meu irmão, minha irmã. Pensemos um pouco nas vezes em que matamos com a língua as pessoas. A profundeza do coração cresce com o silêncio, não é com falação. Irmãos e irmãs, devemos aprender com São José a cultivar o silêncio. Vamos deixar que o silêncio realmente tenha esse sentido profundo na nossa vida. Além do silêncio, não é possível aprofundar aqui hoje, mas é bom lembrar. Porque sabia fazer silêncio, sabia calar na hora certa. Então São José era uma pessoa também muito prudente. E, sobretudo, o que São José tem assim de tanto merecimento e reconhecimento? Ele era um homem que sabia ouvir. Quem faz silêncio sabe ouvir. Soube ouvir Deus falando com ele através do anjo. Maria, tua esposa, está grávida, aquela história toda.
ele soube ouvir. Se ele não fizesse silêncio, na hora que o anjo começasse a falar, ele ia entrar em conflito com o anjo. Não, mas não pode, não sei o que lá, eu não posso acreditar nisso. Ele soube confiar. Quem faz silêncio encontra a verdade. Eu queria tanto que você compreendesse isso. A necessidade da gente, nesse período de quaresma, cultivar mesmo essa capacidade de fazer silêncio. Em tudo na sua vida. Não é você ficar calado o tempo todo, mas que todas as palavras que você for dizer, for falar, que as suas palavras nascem do silêncio, que o silêncio funciona primeiro. Em seguida vem as palavras. Quando as palavras nascem do silêncio, com 2, 3 palavras você fala tudo que você queria dizer. Agora, quando a palavra não nasce do silêncio, você tem que falar e depois repetir para ver se convence o outro. São José assumiu a responsabilidade de ser o pai de Jesus, que cuidasse de Jesus. Mas esse homem cheio de Deus. Quando a gente faz silêncio, a gente reencontra com a confiança, a autoconfiança. Que Deus nos ajude para que nós sejamos como São José. Vamos às perguntas. Irmão e irmã, o que você entendeu dessa meditação de hoje? Será que essa reflexão, esse assunto de hoje, encaixa em você? Será que você é uma pessoa que dar conta de fazer silêncio para descobrir a verdade, para poder ser iluminado? Você faz silêncio para que Deus possa falar lá dentro de você o que você tem que fazer, igual fez com José? Será que você consegue fazer silêncio bem profundo, para que você adquira a sua espiritualidade? Será que você não está falando demais? Será que você não é defensor daquela teoria de que tem que pôr para fora, desabafar, gritar para o mundo ouvir? Ou será que você tem que falar, a gente concorda? Mas falar conforme eu disse hoje, primeiro faz o silêncio, aí a fala vai nascer do silêncio, você faz isso. Se você não é assim ainda, é simples. Comece a exercitar isto. Comece a fazer silêncio. Comece a ser uma pessoa mais contemplativa, mais profunda. Você vai ver que você vai ter muita saúde física, psíquica
e, sobretudo, espiritual. O silêncio colabora muito com isso. Vamos agora rezar. Pede a Deus para te dar essa capacidade, não só de um dia e outro, mas de sempre estar fazendo silêncio, falar menos e silenciar mais. Pede a Deus a capacidade para isso. Pede a São José que interceda a Deus. São José, que é patrono da família, reza a São José para que ele ajude a sua família a ser mais família. Essa família que educa, a campanha da fraternidade desse ano, né? Essa família que protege, essa família que sustenta. Pede a Deus, pela intercessão de São José, que abençoe a sua família. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebamos todos agora a bênção especial. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima e de São José, desça sobre todos vocês e sobre vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.